Amigos, aí estamos esse mês de outubro, a gente veio lembrando datas, né? Datas, Francisco de Assis, Kardec, Auto de Fé de Barcelona, e agora vamos falar sobre nós outros professores. É interessante que, buscando Jesus no Evangelho, o único título que ele aceitou, ele recusou todos os outros, de rei dos judeus, disso, daquilo, mas o título de mestre foi o único que ele aceitou. Aceitou de maneira natural, né? E aí a gente começa a pensar as oscilações entre o conceito do mestre, do professor. Na verdade, nós vamos encontrar países cujos profissionais melhores remunerados são os professores. Exatamente porque os professores, ao lado dos pais, ao lado da família, são aqueles que conduzem as crianças que vão compor certamente a sociedade seguinte, a geração seguinte, de uma maneira segura, bem estruturada, de uma maneira harmonizada com o avanço em todas as áreas, o avanço da ciência, da tecnologia, da cultura, dos conhecimentos e experiências sociais. Então, o professor, em algum momento tratado com menos dignidade por alguns, ele é e continua sendo a grande chave da evolução, do progresso da humanidade. E quando Jesus aceitou o título de mestre, se nós formos observar, Jesus foi, eu posso dizer, o maior pedagogo indireto, porque ele não trabalhou com o título, eu sou pedagogo, mas ele foi, pela sua vivência, pelos exemplos que deu, ele foi o maior pedagogo de que eu tenho notícia. Estou dizendo eu, porque pode ser que alguns conheçam criaturas muito mais mestras do que Jesus. Eu não conheço. Jesus, que pelo exemplo e pelas suas falas, ele, com dignidade, ele nos ensinou o caminho da evolução. Ele nos ensinou a entender as leis naturais e a respeitá-las com sensibilidade e com naturalidade, sem sermos forçados a isso. Ele não tentou impor a nenhum de nós os conhecimentos das leis naturais. Ele vivenciou, exemplificou e deixou para nós, numa pequena história, numa pequena afirmativa, ele nos deixou a oportunidade de refletir sobre aquele ensinamento naquela encarnação ou em outras subsequentes. Possivelmente alguns de nós já passamos pelos conhecimentos que Jesus nos ofereceu em outras oportunidades reencarnatórias. Mas só agora estamos conseguindo entrar com nobreza nas informações que ele nos ofereceu. Então, Jesus, para mim, o grande, o maior pedagogo que a Terra já conheceu. E ser mestre é muito importante, porque ser mestre não é simplesmente a gente pegar a coleção de títulos
que nós adquirimos ao longo do tempo, não é? E apresentar esses títulos como prova da nossa sabedoria. Ser mestre, acima de tudo, é vivenciar tudo isso que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, a partir dos estudos, a partir dos cursos, mas tudo isso associado a partir da vivência, a partir da experiência, a partir da observação. Então, os pedagogos que conseguem, e aí eu chamo de pedagogos todos os mestres, porque em algum momento houve uma tentativa de vulgarização do setor da educação, né? Tirando, ou melhor, levando para o nome de pedagogos todos aqueles que estavam recém-formados, né, para ensinar nos primeiros anos, nas primeiras séries, dos degrau educativo, evolutivo das nossas crianças. E os que eram chamados pedagogos, que já tinham avançado nas pesquisas, nos vários cursos, né? Alguns se sentiram desprestigiados com a forma talvez precipitada de mudança de títulos, mas não importa, porque pedagogos somos todos, educadores somos todos, inclusive os que não estão nas escolas, mas que no dia a dia, trabalhando com as crianças, nos esportes, nos exercícios, nos treinamentos, tenham o nome que tiverem profissionalmente falando. Eles fazem para os seus alunos, para os seus treinandos, ele faz o papel de pedagogo, ele faz o papel de mestre. Então, resta-nos, neste momento em que procuramos saudar o mestre, na figura do nosso mestre Jesus, que nós comecemos a pensar qual tem sido o nosso papel na Terra. Aprendemos com mestres. Qual de nós não se lembra de seus professores, aqueles até mais bravos, mais ousados, mas que nos motivaram a estudar, mas que nos mostraram a importância do caminho, do estudo, da preparação para a vida. Todos nós passamos por professores que marcaram a nossa jornada, e todos nós, de alguma forma, educamos alguém que conosco convive. Mas como eu gosto de relacionar tudo aos princípios da doutrina, nós não podemos esquecer, dentro da preparação para um processo reencarnatório, do cuidado que os espíritos nobres têm para selecionar os espíritos que vão caminhar pela senda do magistério. É muito bonito quando a gente tem conhecimento disso. São selecionados espíritos com experiências de alta nobreza, espíritos com conhecimento evangélico que está bem encaixado no seu interior, principalmente para a próxima geração, que é a geração que vai se consolidar como a base de uma nova era, a base vivencial, porque já estamos vivendo essa preparação para a nova era, mas a próxima geração estará vivenciando, sim, os princípios do amor, da caridade, do respeito, as leis naturais, de uma maneira muito mais harmônica, muito mais espontânea, porque não vão raciocinar para serem assim.
eles serão assim pela condição evolutiva que eles trazem. Então, tivemos notícias e nos emocionamos muito de espíritos que têm nos ajudado tanto nos trabalhos mediúnicos, espíritos nobres, mas espíritos que na última encarnação desencarnaram também jovens e que foram referência para a nossa caminhada no aspecto mediúnico e espiritual. Esses espíritos estão se preparando para reencarnar e serem professores. Me emocionei muito quando tomei conhecimento de alguns deles. E aí eu fiquei imaginando quais serão seus alunos. Que coisa mais linda! Seus alunos serão espíritos que também tiveram história na história universal. Serão espíritos que nos encantaram com suas obras de artes, na escultura, na música, na pintura, no trabalho de cálculos matemáticos, na área da filosofia, na área da matemática, na área da química, da física, da biologia. E esses espíritos devidamente preparados estarão retornando. Estarão retornando e eles, é óbvio, vão reencarnar, passar pela infância, como nós falamos outro dia no nosso pequeno encontro. E ao passar pela infância, eles vão encontrar professores nobres na condição espiritual. Professores que trabalharam o amor, a fraternidade, a caridade em sua intimidade. E mais do que o preparo que esses professores terão tecnicamente na estrutura educacional da atual projeção do Brasil ou de outros países, por mais que eles se submetam a toda a programação estabelecida para cada idade, para cada curso, para cada área, além disso, eles trarão na intimidade a tendência para o amor, a tendência para a paz. E certamente eles vão incentivar a vivência das virtudes. Eles, quem sabe, vão retornar à experiência de Pestalozzi, o nosso grande mestre mineiro, que marcou, acima de tudo, a sua experiência reencarnatória, né? Desculpa, eu falei Pestalozzi e pensei em Eurípides Barçanufo. Desculpa, mas vamos em frente. Pestalozzi, na Suíça, Eurípides Barçanufo, em Sacramento. O exemplo que Eurípides deixa para todos nós como modelo de trabalho de professor, né? Na sua passagem, nesta encarnação em Sacramento, né? A maneira como ele educou os seus alunos, alunos que se tornaram cidadãos dignos, né? Que se tornaram criaturas honradas, moralmente falando, independente de todas as outras conquistas sociais e materiais que eles tiveram ou que possuíram. Então, creio eu e desejo muito que a próxima geração encontre uma grande quantidade de mestres como Eurípides, como tantos outros, como Jesus, que além de ensinar o caminho das pedras no aspecto técnico, científico,
cultural para seus alunos. Passarão também o exemplo de vivência com dignidade, com respeito, com a valorização do ser humano, com respeito à natureza, com respeito à vida. Sabe, eu chego a ter quase um ciúmezinho daquelas crianças que estarão tendo professores tão maravilhosos para os seus primeiros aprendizados. Quando eu digo isso, eu falo de boca para fora, porque eu me lembro com emoção dos professores que me ensinaram também o caminho da vida, né? Da escola principal que me abrigou e me recebeu e me orientou e me educou com dignidade, né? É uma bênção para uma sociedade, é uma bênção para um país. E o Brasil, que vai aos pouquinhos construindo a sua história de pátria do Evangelho, certamente será um modelo no trabalho com as nossas crianças, que daqui a 2, 3 gerações estarão fazendo do Brasil uma verdadeira onda de espíritos encarnados, altamente educados, altamente preparados para a vida, altamente corresponsáveis com Jesus para a consolidação da paz na terra. A você que é mestre pelos títulos, a você que é mestre pela vivência, como mãe, como tio, como cuidadora, a você, o nosso abraço respeitoso, o nosso incentivo a prosseguir, porque caminhamos celeremente para um espaço de luz. E o que fizermos agora estará consolidando o alicerce, a estrutura da próxima e das próximas gerações. Um abraço a todos vocês. Deus nos abençoe.